Meus irmãos, hoje nós vamos seguindo aí com o nosso estudo do catecismo. Hoje nós vamos olhar para a pergunta de número 7. O que Deus exige de nós e o que é a lei de Deus, certo? Nós já vimos o propósito do homem, por que Deus nos criou, que precisamos glorificar a Deus com a nossa vida. E hoje nós vamos entender o que Deus ele exige de nós. Essa pergunta, ela se liga a uma outra pergunta. Como na prática nós vivemos a lei de Deus, certo? Como é que nós podemos viver a lei de Deus? João Calvino vai dizer que Deus ele não nos deixou à deriva, certo? Deus ele nos criou para a sua glória, certo? Mas ele não nos deixou à deriva. Ah, no mar de subjetivismo moral, certo? Então, paz, meus irmãos. Amém. Ou seja, ao nos criar para a sua glória, Deus não nos jogou aqui e disse, olha, façam aí o que vocês bem entendem, vivam a vida como vocês acham que deva viver. Não. Quando Deus ele nos criou, ele estabeleceu um padrão, ele estabeleceu algo para vivermos, para sermos justamente essa imagem e semelhança dele. Então, ele traçou o caminho da retidão com a clareza da sua própria voz. Então, aquilo que Deus deixou para nós ficou muito claro nas Escrituras. E aí, muitas vezes, nós nos deparamos, inclusive eu falei isso hoje de manhã, na pregação, e pensamos que Deus ele é apenas um observador nosso, né? Achando que ele vai olhar para nossas vidas e vai pensar, poxa, realmente esse rapaz aí ele tem um bom comportamento, né? Esse outro aqui ele dá um pouquinho mais de trabalho. Ou seja, às vezes a gente pensa que Deus, seguir a Deus, servir a Deus, é baseado nas nossas opções genéricas de moralidade e de ética, certo? E não é bem assim. Deus, quando ele criou estabelecendo um padrão e um propósito para que todos nós pudéssemos viver. Por essa razão, ele exige de nós algo. Nós não fomos criados para sermos seres morais autônomos. Lógico, nós temos as nossas escolhas, nós fazemos escolhas morais a todo o tempo, certo? Mas todas essas escolhas morais, elas devem estar baseadas dentro da lei de Deus. E aí, quando nós olhamos para a nossa pergunta de hoje, fala o que é que Deus exige de nós? Primeiro, a gente precisa entender o que é que significa exigir, certo? O que é que Deus exige de nós? Bom, no contexto divino, a exigência de Deus ela está baseada na sua soberania, certo? Você só exige algo de alguém se você exerce algum tipo de autoridade sobre aquele alguém, certo? Então, por exemplo, nós temos leis que regem a nossa conduta civil e moral no país e nós devemos obedecê-las. Por quê? Porque elas foram instituídas, elas são exigidas por alguém que tem uma autoridade superior a nós. Quando nós pensamos na lei de Deus, a gente vai entender um pouco também sobre o que é a lei de Deus no contexto divino, é a expressão da soberania de Deus. Então, a lei de Deus para nós não é algo subjetivo, não é algo arbitrário, é algo que Deus assim determinou e exige de cada um de nós, certo? E quando eu falo lei de Deus aqui, pessoal, eu estou precisamente falando dos 10 mandamentos. Porque toda a lei de Deus ela se baseia ali nos 10 mandamentos, certo? E, volto a repetir, é importante que nós saibamos quais são os 10 mandamentos. Porque tem gente que convive na igreja há muito tempo e não sabe nem em ordem os 10 mandamentos. Né? Se apega ao resumo da lei que Jesus faz. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Mas quais são as implicações disso daí? O que é que significa amar ao próximo? O que é que significa amar a Deus? O que é que os 4 primeiros mandamentos falam sobre amar a Deus? O que é que os 6 últimos mandamentos falam sobre amar ao próximo? Então, essa é a lei de Deus. Isso porque Deus ele é o Senhor. Dentro da teologia, nós temos essa questão do conceito do senhorio divino, certo? Deus ele pode governar de forma soberana sobre nós porque ele é Senhor.
Ele não é um mero criador que deu corda no universo, conforme nós vimos, e foi embora. Ou um relojoeiro que fez ali, projetou tudo, deixou funcionando e sumiu do mapa. Não. Ele é criador e ele é Senhor. Logo, ele tem direito de exigir algo de nós. Quando ele cria o homem e dá uma ordem para o homem. Ele faz uma aliança com o homem. Numa aliança, você tem deveres a cumprir nela. E aí, quando ele cria o homem, ele vai estabelecer essa aliança e vai dizer, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, inclusive da árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Era a exigência de Deus para Adão. Era uma coisa pontual ali. Não coma, viverá. Coma, morrerá. Ponto final. Baseado nessa obediência, o homem ele viveria ali debaixo de todo o regimento da lei de Deus, porque ele é Senhor e ele é Criador. Então ele tem todo o direito de prescrever o modo de vida dos seus súditos. Se tem uma coisa que a lei ela nos ensina, é justamente como nós devemos nos relacionar com esse Deus. A gente às vezes tem uma ideia errada de que nós podemos nos relacionar com Deus com o nosso bel prazer, como eu acho que tem que ser. Não, Deus ele estabeleceu um meio para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus soberano, é um Deus transcendente, ao mesmo tempo um Deus imanente, Ele é um Deus todo-poderoso. Nós somos seres criados, finitos, limitados e o pior de tudo, somos pecadores. Jeremias vai dizer que o que faz esse abismo entre o homem e Deus é o pecado. Então, o pecado causa esse abismo na nossa relação com Deus. Logo, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, Ele diz o modo pelo qual nós devemos nos relacionar. Vamos pegar aqui a questão da construção do tabernáculo, por exemplo. Por que eu expliquei isso até quando a gente estudou Pentateuco? Por que Deus ele dá todos aqueles detalhes lá do tabernáculo? Olha, construa assim, pegue tal material, faça desse tipo de material, são tantos metros aqui, tantos metros acolá. Aquilo ali não está sendo descrito para nós à toa. Aquilo ali mostra justamente essa questão de que Deus ele prescreve um modo pelo qual ele quer ser obedecido, pelo qual ele quer ser adorado, pelo qual ele nos chama a nos relacionar com ele. Então, a lei de Deus, ela não é um conselho. Quando nós pensamos na lei de Deus, nós não estamos pensando em um mero conselho. Deus não está dando conselho a nós. Não. Conselho é tipo, você faz ou você não faz. Você depois se vira aí com as consequências. A lei de Deus ela não é um conselho, é um mandamento, por isso que chamamos de mandamentos. Ou seja, devemos obedecer. Lógico, por conta da nossa incapacidade, fruto do pecado, nem sempre nós vamos conseguir obedecer a toda a lei de Deus, né? O Espírito Santo é que nos capacita a vivermos em obediência. Que é uma coisa interessante, veja. Antes de recebermos o Espírito Santo, nós não tínhamos condição alguma de obedecer à lei de Deus. Após a nossa conversão, pelo poder do Espírito Santo, agora nós temos poder para obedecer à lei de Deus. Vamos obedecer perfeitamente? Não, porque a todo dia nós quebramos no mínimo um mandamento. No mínimo um mandamento a gente quebra por dia, sendo bonzinho. Se brincar, a gente quebra até mais. Mas temos esse poder pelo Espírito Santo, essa capacitação de podermos obedecer. Então, a lei de Deus é o padrão absoluto da sua justiça. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós não podemos ver um conjunto de conselhos ou somente de meras regras frias, não. Cada mandamento daquele tem uma implicação prática para a nossa vida diária, para a nossa forma de se relacionar com Deus. Por exemplo, quando nós pegamos o terceiro mandamento. Alguém aí sabe qual é o terceiro mandamento? Tarefa de casa para o próximo domingo. Tarefa de casa para o próximo domingo. Vocês vão escrever 10 vezes os 10 mandamentos. E eu vou perguntar.
E eu vou perguntar os mandamentos para vocês na próxima aula. Vocês vão escrever 10 vezes os 10 mandamentos numa folha de papel, em ordem. Se vocês não sabem os são os 10 mandamentos, Êxodo 20. Não, esse é o quinto. O terceiro, não, esse é o quarto. Não, esse é o resumo. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nós olhamos para esse mandamento, nós pensamos que tomar o nome de Deus em vão é somente falar o nome de Deus à toa, né? Em algum jargão, alguma coisa do tipo. Só que existe uma implicação muito maior dentro do terceiro mandamento. Nós quebramos o terceiro mandamento quando nós não vivemos em conformidade com o Evangelho. Por quê? Porque nós estamos desonrando o nome que nós levamos. Lembre-se que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos o povo santo dele, o sacerdócio real dele. Então, se nós não vivemos em conformidade com a lei dele, se nós não obedecemos à lei dele, se nós não seguimos o que o Evangelho traz, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Nós estamos desonrando, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. É aquele lance das pessoas olharem, muitas vezes, para o mau testemunho do cristão e dizer: eu não vou ser crente como fulano é. É uma desonra ao nome de Deus. Quando nós pensamos no segundo mandamento: não farás imagens de escultura para ti. Oi. Esse não terás orgulho diante de mim é o terceiro. E esse, o 27, que não tomarás o nome do Senhor a sério. Não, é porque não está na ordem dos versículos, não. Os 10 mandamentos aí, eles não estão. Os versículos, eles estão em ordem, só que, tipo, é porque eles são grandes, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Porque eu vou fazer a tarefinha de casa. Tá certo. Porque depois tem que perguntar. Êxodo 20, ó. O primeiro mandamento, ele vai do versículo 3, tá? Só o versículo 3 é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, versículo 4 ao versículo 6. Terceiro mandamento, versículo 7. Quarto mandamento, versículo 8 e 9, 10 a 11. Quinto mandamento, versículo 12. Sexto mandamento, versículo 13. Sétimo mandamento, versículo 14. Oitavo mandamento, versículo 14. Nono mandamento, versículo... Eita, que eu confundi tudo. Sexto mandamento, 13. Sétimo mandamento, 14. Oitavo mandamento, 15. Nono mandamento, 16. E décimo mandamento, 17. Tá? É porque o primeiro mandamento, o primeiro e o segundo mandamento, ele traz uma explicação, certo? Os outros são mais pontuais. O quarto também ele traz uma explicação, por isso que os versículos eles são um pouco mais extensos. Mas, no geral, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura do que há no céu, nem embaixo do céu. Ou seja, Deus ele não permite que nós façamos nada que represente a sua pessoa. Por quê? Porque Deus ele é um ser livre. Quando nós fazemos qualquer tipo de imagem, nós estamos... É uma tentativa do ser humano de tentar aprisionar ou controlar aquilo que é divino. Deus ele é imenso. Deus ele é incompreensível. Ele é transcendente. Então não há nada que nós venhamos a fazer que possa representar de alguma forma a grandeza desse Deus. Por isso ele proíbe o uso de imagens. Então qualquer tentativa nossa de fazer uma imagem que represente a Deus é quebra do segundo mandamento. No primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Por vezes a gente pensa: não ter outros deuses é só não adorar uma imagem de santo, como os católicos, como o pessoal da Umbanda, enfim. Não. Nós criamos ídolos sem ser imagens visíveis. Meu trabalho pode ser um ídolo, meu estudo pode ser um ídolo, meu conhecimento pode ser um ídolo, meu marido pode ser um ídolo, minha esposa, meus filhos, qualquer coisa. João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Nós temos essa capacidade por causa do pecado de fazer ídolo de qualquer coisa. Basta vocês verem a miríade de deuses que os homens pecadores fazem. É ídolo para tudo que é lado. E não precisa ser somente ídolo no sentido religioso. Ideologias se tornam ídolos. Personificações se tornam ídolos.
qualquer coisa que substitua o lugar de soberania, de autoridade de Deus no nosso coração é um ídolo. Existem algumas formas de a gente identificar se nós temos algum tipo de ídolo no nosso coração. Pense em algo que, se for retirado da sua vida, se aquilo dali vai te fazer perder o chão, se descabelar, faltar o ar, se isso acontecer, você tem um ídolo. E Deus, ele não aceita ídolos. Perceba que a relação com Israel, Deus lhe chama a nação de adúltera. Ter ídolos é cometer adultério contra a pessoa de Deus. E aí, então, todos os mandamentos, eles têm implicações bem práticas, além daquilo que somente nós estamos lendo. Sexto mandamento, não matarás. No hebraico, a melhor tradução seria não assassinarás. O verbo ali no hebraico é relacionado a um homicídio. Mas aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus, o que é que ele faz? Ele pega a lei de Deus e ele canaliza a lei de Deus para o âmago da questão. Porque ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, ele vai falar para os discípulos, olha, vocês viram o que diziam os antigos, não matarás. Quem for pego matando vai ser punido. Ou seja, para que houvesse a quebra da lei, era necessário que você fosse pego no ato. Jesus vai dizer, a quebra da lei, ela não está somente na questão externa, ela está na questão interna. Então, quando você odeia o seu irmão, quando você se ira contra ele, quando você amaldiçoa ele, você está quebrando o sexto mandamento. Quando você pratica o assassinato de reputação, você está quebrando o sexto mandamento. Quando você, no seu interior, você não tem coragem de assassinar aquela pessoa, mas no seu coração ela já morreu para você, você está quebrando o sexto mandamento. Vocês entendem que a lei de Deus, ela vai muito além daquela superficialidade que a gente vê? E ela rege os nossos padrões constantemente. Questão do adultério, o oitavo mandamento. Há quem pense que o adultério é só o ato de um homem ou uma mulher terem relações extraconjugais. Jesus vai dizer, se você olhar de maneira impura para uma mulher, se você olhar de maneira impura para um homem, cobiçando ele, você já pecou, você já adulterou. E é interessante porque quando a gente quebra um mandamento, automaticamente a gente quebra outros mandamentos juntos. Por exemplo, quando a gente quebra o mandamento do não darás falso testemunho. Esse é o sétimo mandamento que falou que adulterar. Deu certo. Não darás falso testemunho. Nono mandamento. Quando você dá falso testemunho, provavelmente você já quebrou o primeiro mandamento de não ter outros deuses diante de ti, porque quando você dá falso testemunho, você tem um próprio Deus que é você. Você está preocupado com a sua reputação. Você está preocupado com o temor dos homens. Você já quebrou o terceiro mandamento, porque você está desonrando o nome de Deus, está tomando o nome dele Deus em vão. Né? Você quebra o próprio nono mandamento. Dependendo do porquê você quebra o nono mandamento, você pode estar quebrando o décimo mandamento, você pode estar dando falso testemunho porque você está cobiçando algo de alguém. Se você está cobiçando algo de alguém, se for a questão de relacionamento, você está quebrando o sétimo mandamento e por aí vai. Então, veja que a lei de Deus ela é bem entrelaçada. Por isso que Jesus ele vai resumir a lei: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu cumpro os 4 primeiros mandamentos. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou cumprir do 5 ao 10º mandamento. Então, a lei não é um conselho, ela é o padrão absoluto da justiça. Jesus vai resumir, né? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Uma coisa interessante aqui é que Jesus ele tira isso daqui do livro de Deuteronômio. Vem, meu irmão. Professor, o quarto, ele está em que versículo? Deixa eu pegar a Bíblia de novo. O quarto, ele está no versículo, ele começa no versículo 8 e termina no versículo 11. E esse, o quarto, né, que começa no 8, aí diz, lembra-te do dia de sábado. Isso. Isso é um mandamento? É um mandamento. Mas a gente segue hoje esse mandamento? Seguimos.
Estamos reunidos no dia de sábado. O nosso sábado é o domingo. A gente precisa entender também aqui o teor do que a palavra de Deus fala. O sábado era o dia da santificação, certo? Era o dia que 6 trabalharás, no 7º descansarás. Antes da lei mosaica, o sábado, ele era, vamos dizer assim, rotativo, tá? Ele tinha uma rotatividade. Então, 6 dias trabalha, um descansa. 6 dias trabalha, um descansa. Após a lei mosaica, foi instituído um dia que marcaria esse descanso. Para os judeus, era o sábado. Então, eles encerravam o seu trabalho na sexta-feira, descansavam no sábado. Domingo já seria o primeiro dia da semana. Só que, desde aqui do Antigo Testamento, já havia uma prefiguração do dia do Senhor relacionado ao domingo. Se você vai lá para Levítico, capítulo 23, você tem ali as festas solenes, certo? Levítico 23. Levítico 23 é o relato das festas solenes. O que eram as festas solenes? Deus havia ordenado ao povo que eles guardassem algumas festas como um tipo de memorial, certo? Todas essas festas que o povo de Israel vivia eram festas memoriais. Era para lembrar dos feitos que Deus havia realizado no meio do povo e apontar para os feitos que Deus iria fazer. Aí vamos lá. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as festas. Aí ele começa. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia, o sábado de descanso solene, santa convocação, não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Entenda uma coisa aqui, o sábado ele servia de norte dessa contagem das festas. Então era a partir do sábado que eles contavam os dias em que eles iriam comemorar essa festa. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão santa convocação. Primeiro dia do quê? Após o sábado. Qual é o primeiro dia após o sábado? Domingo. Então, qual é o dia que o povo se reuniu para fazer uma santa convocação? No domingo. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão uma oferta queimada no Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Aí vem a festa das primícias. Ah, sim. O que é que a Páscoa ela simboliza? Qual é o simbolismo da Páscoa? O nosso resgate, a nossa libertação. A morte do Cordeiro Pascual libertando o seu povo da morte. Né? Cristo, ele cumpriu a Páscoa. Ele foi o Cordeiro que morreu. Ele morre numa sexta-feira e ressuscita no domingo. Aí vem o versículo 9. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem colheita, vocês trarão feixe das primícias das colheitas ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após ao sábado. Qual é o dia imediatamente após ao sábado? O domingo. Então, no domingo, o sacerdote iria mover o feixe das primícias que foram trazidas em adoração ao Senhor em reunião solene. O que eram as primícias? Entenda que Israel era um povo de cultura agrícola. Né? Então, o povo precisava plantar para ter o que comer. As primícias eram os primeiros brotinhos que nasciam da plantação. Aquele primeiro olhinho que nascia ali da plantação era as primícias.
Então eles tinham que arrancar aqueles feixes e oferecer aquele primeiro fruto a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: no dia em que moverem o feixe, oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor, e a oferta de cereais e tudo mais. Então veja, no domingo o povo teria que ofertar as primícias. Jesus, segundo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 1, aliás, 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Vai dizer que Cristo é o primogênito, é a primícia dos que ressuscitaram. Aí vem uma pergunta. Quando Jesus estava com o seu ministério na terra, várias outras pessoas ressuscitaram, não foi? Ele não ressuscitou Lázaro? Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele ressuscitou muitas pessoas. Então por que Paulo está dizendo que Jesus é a primícia ou primogênito daqueles que ressuscitaram? Porque ele é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Lázaro não ressuscitou com o corpo glorificado. O filho da viúva de Naim não ressuscitou com o corpo glorificado. A sogra de Pedro não ressuscitou com o corpo glorificado. Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Na festa das primícias, aquele feixezinho que nascia significava o quê? Deus abençoará a nossa colheita. Se o primeiro feixe saiu, o primeiro fruto saiu, os demais sairão também. Cristo ser a primícia dos que dormem significa que ele ressuscitou, tem o corpo glorificado e toda a igreja também ressuscitará e terá o seu corpo glorificado. Então ele cumpre isso daqui. Aí depois vem o dia de Pentecostes. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. Então 7 semanas após o domingo. Versículo 15. Deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias e apresentem nova oferta de cereais. Então, o povo deveria contar 49 dias e o 50º dia era o domingo. Qual foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? No domingo. Então, já na lei de Moisés, havia uma prefiguração do dia do Senhor, o dia de adoração, o dia de reunião solene, certo? O problema é que os judeus, eles pegavam aqui a guarda do sábado como um pré-requisito para serem aceitos por Deus. É o que algumas seitas, como o Adventismo, faz hoje. Para os adventistas, não somos hereges, porque nós guardamos o domingo. Porque eles entendem que a guarda literal do sábado, o dia em si, é essencial para que eles tenham salvação. Nós entendemos que o dia do descanso, o sabate de Deus, é o domingo, o dia do Senhor. Porque é um dia especial, não é um dia comum como todos os outros. Mas foi um dia que o Senhor preparou para que o seu povo parasse os seus afazeres e pudesse adorar e cultuar a Ele. Deu para entender? Só para finalizar assim, e quem trabalha aos domingos está em pecado? Boa pergunta. Eu entendo que não, porque é uma questão de necessidade maior, certo? Você não tem como controlar. Deus, ele também não é um Deus tirano de não entender. Agora, vale salientar que a ordem do mandamento é 6 dias trabalharás, 7º descansarás. Então, quem trabalha por escala e tem que, porventura, trabalhar no domingo, se eu estou falando de pessoas que não têm opção. Eu não tenho opção de não trabalhar no domingo, eu trabalho com escala. Beleza. Mas no seu dia de folga, separe um dia para poder cultuar a Deus, nem que seja num culto doméstico. No dia que você tiver de folga no domingo, se reúna com a igreja para adoração, não desperdice esse dia, certo? Mas se a pessoa ela tem a opção de não trabalhar no domingo, mas trabalha no domingo, então ela precisa rever essa questão aí do coração dela. Por quê? Pensa comigo. O mandamento, ele foi dado primeiramente a um povo que vivia do cultivo. Então, parar tudo num dia significava confiar plenamente no Deus que garantiria a provisão para o povo. Então, o dia do descanso não é só um dia para a gente se reunir e cultuar a Deus, mas é um dia da gente demonstrar a nossa confiança na provisão dele. É tipo parar os nossos trabalhos. Veja, Deus, quando ele criou o mundo, ele descansou no 7º, ou seja,
O descanso de Deus no sétimo não quer dizer que Deus armou uma rede lá no céu, esticou as pernas e, não, agora eu vou relaxar aqui. Não. É que a obra criacional de Deus acabou. O que ele tinha de criar, ele criou. Não havia mais nada a ser criado. Agora ele governa, administra, sustenta de forma soberana toda a sua criação. Entendeu? Então, assim, eu não entendo que seja pecado se não há opção. Se há opção, aí precisa entender a intenção do coração. Perfeito. Obrigado. Nada, meu irmão. Depois eu vou mandar uma apostila para vocês, porque, assim, essa questão da ética dos 10 mandamentos ela é muito ampla. Isso aqui foi um resumo do que é o quarto mandamento. Então, nessa apostila que eu vou mandar lá no grupo, tem todos esses mandamentos explicados de forma bem detalhadazinha, bonitinha ali, para depois vocês darem uma lida e aprenderem mais sobre eles. Então, como eu ia falando aqui, Jesus ele vai dizer, ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Uma coisa interessante é que Jesus ele tira esse versículo aqui lá de Deuteronômio. Mas lá em Deuteronômio, se você ver, você vai notar que aqui Jesus ele faz um acréscimo. Em Deuteronômio não tem a palavra entendimento. Por que Jesus ele acrescenta isso daqui? Porque ele está dizendo que a nossa relação com Deus, a nossa devoção e a nossa obediência a Ele tem que ser integral. Não há área da nossa vida que não possa estar rendida à soberania e obediência a Ele. Então eu tenho que amar Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. É de uma maneira integral. E ele vai dizer, este é o primeiro e maior mandamento. Por que o primeiro e maior mandamento? Porque se eu cumpro os 4 primeiros mandamentos, eu estou amando a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou cumprir os restantes dos mandamentos. Eu vou honrar meu pai, eu não vou cometer assassinato, homicídio, eu não vou adulterar, eu não vou furtar, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar, porque eu amo a Deus. Agora, entenda que a obediência aos 10 mandamentos ela também não pode ser vivida como um legalismo frio e ritualístico. Isso era o que os fariseus faziam. Os fariseus eles viviam uma religião de aparência. Era uma religião ritualística. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles na mera aparência e dissessem, eles são crentes, eles são tementes. Mas no coração deles, eles não eram. A gente pode cumprir os 10 mandamentos externamente. Eu posso aparentar uma pessoa piedosa cumprindo os 10 mandamentos, mas o meu interior, e é isso que vai valer para Deus, eu posso estar nem aí para os 10 mandamentos. Posso estar nem aí para nenhum deles. E aí ele vai dizer, o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o que vem depois de Êxodo 20 é o desdobramento da lei. Então, toda a lei mosaica ela é escrita com base nos 10 mandamentos. A lei de Moisés não é um conjunto de leis escritos aleatoriamente, não. A base dela é os 10 mandamentos. Tá? E os profetas. E aqui uma coisa interessante, por quê? Quando a gente fala dos profetas, especificamente do profetismo, a gente pensa que profeta é só aquele que tem um vislumbre do futuro e de forma preditiva vai alertar o povo. O papel do profeta no Antigo Testamento era relembrar o povo da lei. Se você ler atentamente os profetas, você vai ver que a maior mensagem deles era se arrependam, voltem para a lei, obedeçam, abandonem os seus pecados, abandonem os ídolos, voltem-se para Deus. Poucas partes dos livros proféticos são preditivas. A predição é em relação à punição que Deus traria sobre o povo. Por exemplo, Abacuque, quando ele ora, Senhor, até quando eu vou clamar a ti violência, o Senhor não vai me ouvir. O povo está quebrando a tua lei à torta e à direito. Quando é que o Senhor vai julgar o povo? Aí Deus vem e responde a Abacuque de uma forma preditiva. Eu vou julgar o meu povo enviando a Babilônia para levá-los para o exílio. Isaías vai fazer profecias preditivas acerca do Messias, mas boa parte do ministério profético era relembrar o povo da lei.
Não era somente ficar adivinhando o que ia acontecer no futuro. Tá? Vamos seguindo. Bom, a lei de Deus, ela tem a verticalidade dela, ou seja, o amor de Deus ele tem que ser sincero e total. Então, nada na religião é feito corretamente se não for feito primeiro no coração. Verticalidade aponta para a nossa relação com Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos apontam para essa relação vertical, certo? Horizontalidade, nós não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amarmos ao próximo, que é a imagem de Deus diante de nós. A horizontalidade é a nossa relação conosco. São 6 outros mandamentos. Então, é a nossa relação conosco. Então, a tábua da lei, ela se divide dessas 2 partes. Relação vertical, relação horizontal. O Evangelho, ele restaura essas 2 relações. Tá? Ele modifica a nossa forma de viver essas 2 relações. E aí nós temos Êxodo 21 ao 17, que é a entrega dos 10 mandamentos, e Tiago 2:20, que é a unidade da lei. Uma coisa importante também, que a gente precisa saber, é que a graça antecede a lei. Evangelho antecede a lei. Tem gente que pensa que a lei vem antes do Evangelho. Não, o Evangelho vem antes da lei. Primeiro Deus liberta, depois ele entrega a lei. E a lei de Deus não é para aprisionar. A lei de Deus é para libertar. Deus entrega a lei ao povo de Israel, não para fazer o povo de Israel escravo, mas para fazê-los livres. Então, a lei de Deus é a garantia para que nós não venhamos a ser escravos novamente do quê? Do pecado. Então, a lei de Deus é a trilha para podermos viver em liberdade. Na questão da obediência, quais são os atributos dela? Bom, a obediência ela tem que ser pessoal, individual e intransferível. Eu não posso obedecer por Carlos. Eu não posso obedecer por João. Não, eles têm que obedecer por eles mesmos. Vocês que são pais não podem obedecer a lei pelos filhos de vocês. Vocês devem ensinar a lei de Deus a eles para que eles obedeçam por conta própria. Tá? Ela é individual e intransferível. Segundo, ela é perfeita. A lei de Deus ela é perfeita. Ela exige perfeições nas ações externas e nas motivações internas. Mas qual é o problema com a lei? É a lei? Não, somos nós. O problema da lei de Deus não é a lei de Deus. O problema da lei de Deus somos nós, que não conseguimos cumprir perfeitamente ela. Paulo vai falar isso lá em Romanos 7. A lei ela é boa, perfeita, porque ela expressa o caráter santo de Deus. O problema é que eu sou pecador e eu não quero obedecer à lei. Eu quero mentir, eu quero cobiçar, eu quero roubar, eu quero desonrar o nome de Deus em vão. O pecado me impulsiona a isso. Por isso parece que a lei ela não é perfeita. A imperfeição não está na lei, a imperfeição está em nós. Ela é perpétua, ela é exigida em todos os momentos da vida. Até a volta de Jesus, nós precisamos obedecer à lei de Deus. Não existe prazo de validade. Depois de tanto tempo, tu não precisa mais obedecer os 3 primeiros mandamentos. Depois de tanto tempo, tu não precisa obedecer o 6º mandamento. Não, ela é perpétua. É interessante porque quando a gente olha, por exemplo, a vida de Saul, ele chega num nível de orgulho, de autossuficiência, que ele acha que ele não precisa mais obedecer à lei. Ele pode fazer a própria lei. Deus deixou claro que o rei não poderia oferecer sacrifício. Aí ele vai, passa por cima da ordem de Samuel e oferece sacrifício. Ele acha que não precisa obedecer integralmente à ordem de Deus. Aí ele vai e não mata totalmente os amalequitas, como Deus havia ordenado. Ela é espiritual, então ela deve ser praticada com alegria. A lei ela não é algo somente externo, ela é algo espiritual. Tem que vir do coração. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a revelação da vontade dele. A lei de Deus é a revelação da vontade dele. É Deus revelando qual é a sua vontade para o homem. A Bíblia é a autorrevelação de Deus para o homem. Como o homem pode se relacionar com ele, como o homem pode alcançar a salvação, como o homem pode ter a vida eterna, como o homem poderá retornar ao jardim no Éden e desfrutar da árvore da vida. Ela é um presente, ela nos guia
para a salvação e uma regra de gratidão. E aí, como nós falamos, temos os 10 mandamentos: dever para com Deus, dever para com o próximo. Oi. Tem os 10 mandamentos da gente, já refere também de alguns recursos que falam principalmente da Igreja Católica. Porque o segundo mandamento que a gente tem, né, que é o de imagem, a igreja não tem esse mandamento. Né? E o último mandamento deles, que é o da gente, que é o 10º, né? Que vai dividir em 2, né? Isso. E nós não podemos começar, né? Os católicos, para tentar encobertar a questão do pecado de idolatria deles, o que foi que eles fizeram? Na tradução da Bíblia deles, eles pegaram o prólogo dos 10 mandamentos, que está nos 3 primeiros versículos de Êxodo 20, e transformaram no primeiro mandamento. O primeiro mandamento transformaram no segundo mandamento. E aí pegaram o terceiro mandamento e jogaram ele dentro do segundo mandamento de uma forma bem sutil. E aí eles seguem. Aí, no 10º mandamento, eles dividem em 2, né? Que é a questão da cobiça pessoal e da cobiça material, certo? Mas aí foi uma inferência de tradução e de hermenêutica. Lutero, ao entender isso, ele traduz os 10 mandamentos da maneira correta. Ele entende que o prólogo não é um mandamento, mas é apenas a introdução para os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou vocês da terra do Egito da escravidão. Ou seja, Deus ele enfatiza ali o seu senhorio, certo? De onde ele tirou. Por isso que eu falei, evangelho, graça, vem antes de lei. Primeiro Deus liberta, depois Deus entrega a lei. Então, bem salientado aí, João. Bom, Cristo, ele cumpre toda a lei de Deus. Cristo, ele cumpre todos os 10 mandamentos. Ele não quebra nenhum. Se ele tivesse quebrado algum dos 10 mandamentos, a nossa salvação não teria validade alguma, porque ele seria pecador igual a nós. Ele foi o cumpridor perfeito dos 10 mandamentos. Como substituto, ele sofreu a maldição da lei em nosso lugar. Porque a lei, ela aponta o pecado. A lei fala, você é pecador, você quebrou a aliança com Deus e você deve morrer. Essa é a exigência da lei. E aí Jesus, ele substitui o nosso lugar, sofrendo essa maldição da lei, morrendo em nosso lugar por conta da quebra da lei. Cristo, ele também nos capacita pelo seu Espírito a viver a lei. Jeremias 31, 33, ele vai falar que ele coloca a lei nos nossos corações, transformando o dever em prazer. Agora eu vou olhar para os 10 mandamentos não como um dever, mas como um prazer, como um meio de poder adorar a Deus, de me relacionar com Ele. Distorções que devemos evitar: legalismo, que é uma das coisas que eu falarei hoje na pregação, que é a obediência para comprar o favor de Deus, e o antinomianismo, que é justamente rejeitar a lei. E aí nós temos a falta de energia das 4 da tarde. É para dizer que acabou, foi?